Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Mike, esse é meu canal. Galerinha, é o seguinte, vim falar com vocês aqui sobre uma passagem que o Senhor me trouxe, que tá lá em Mateus 4, sobre a tentação de Jesus. Ele me trouxe essa passagem por um momento que eu tava passando, que era, eu tava querendo tomar uma decisão de ficar ou sair de um ambiente por conta de sentimentos meus mesmo, de me sentir desvalorizado, desonrado e por aí vai. Eu nessa dúvida se eu saía ou não, se era da vontade do Senhor que eu arrumasse um lugar melhor, se não. E o Senhor falou comigo nessa passagem. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. Então ele já estava bem debilitado ali naquele momento. E ali chega o tentador e oferece a pedra e fala assim, ó, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra no pão, colocando a prova, a identidade de Jesus, né? Colocando em dúvida, ali em xeque e tal. E Jesus bem debilitado, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a segunda parte, ele pega Jesus e leva num lugar alto e fala assim, ó, se atira daqui, porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordem para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E na terceira parte ele leva num monte bem alto mesmo, mostra toda a glória, todo o reino dos mundos e fala assim, tudo isso eu lhe darei se prostrado me adorares. Ou seja, ele tenta facilitar a vida de Jesus, né? Jesus ele está bastante debilitado porque ele está em jejum depois de 40 dias. O Senhor está bastante debilitado e fraco também, né? Talvez mentalmente, fisicamente, enfim. E ali ele oferece uma facilidade para ele, né? Fala assim, cara, você não precisa sofrer tudo isso. Você tá com fome, irmão. Come aqui, ó. Transforma essa pedra no pão porque você tem poder para isso. Porque você é o Filho de Deus. Na segunda vez que ele fala, se você se atirar daqui, aos seus anjos lhe dará ordem para que você não tropece em pedra alguma. Se Jesus se atira dali, automaticamente, né? A palavra se cumprir, Jesus não ia morrer porque os anjos iam salvar ele. Só que, e ali ficaria provado que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas ali ele estava facilitando, ele estava meio que pegando um atalho para provar quem Jesus era e que realmente Jesus era o Filho de Deus. Na terceira parte, Satanás, quando leva o Senhor no monte alto e oferece toda a glória do mundo, ele está falando, cara, você não precisa passar pelo caminho do Gólgota, você não precisa passar pela humilhação, você não precisa passar pela cruz e ser pregado. É só você se prostrar uma vez e me adorar e eu vou te dar tudo isso, porque você veio nessa missão. Você veio à terra para ganhar isso aqui, esse povo, mas você tem que se prostrar e me adorar e eu te dou isso. Você não precisa passar pela cruz. Ou seja, ele estava oferecendo um atalho, ele estava oferecendo um caminho mais fácil, né? Deus, o próprio Deus estava levando Jesus a um caminho bem difícil, um caminho bem dolorido, que era o caminho do jejum, da consagração, o caminho do Gólgota, o caminho da humilhação, o caminho da cruz ali, o sofrimento, as 39 chibatadas, né? A humilhação, o cuspe na cara de Jesus, as bofeteadas na cara do Senhor Jesus, né? Toda essa humilhação, Deus ele estava fazendo Jesus passar por isso, enquanto Satanás estava tentando facilitar o caminho dele. E Jesus optou por não pegar atalho e passar por todo esse sofrimento. Jesus resolveu obedecer. Assim o Senhor falou comigo. Ele falou assim, ainda que o pão seja para matar sua fome, se não foi eu quem te deu, quem lhe ofereceu, não coma. E ainda que seja oferecido a glória do mundo para você, né? Ou seja, tipo assim, ainda que uma oportunidade facilite a sua vida, se não sou eu quem estou te dando, não vá, não receba. Então assim é o Senhor. Muitas das vezes nós passamos por sofrimentos e queremos sair desse sofrimento, mas a maioria das vezes esse sofrimento, se você não está em pecado, esse sofrimento é o próprio Deus que está colocando você. Muitas das vezes e a maioria das vezes Deus nos coloca no deserto para nós passarmos por um processo de amadurecimento, num processo de reconhecimento, de expansão em alguma coisa. O Senhor, ele está fazendo algo. O Senhor, ele está trabalhando em algo. E normalmente o Senhor trabalha com o ser humano a partir do sofrimento. Então, muitas das vezes o Senhor usa por meio do sofrimento para que o ser humano perceba algo que ele não percebe quando ele está bem, quando ele está de boa. Porque se o ser humano facilitasse para Deus, né, não precisasse passar por um sofrimento, bom seria. Mas Deus já sabe como o ser humano funciona. E muitas das vezes vai ser assim. Deus ele vai nos levar para esse deserto. Vai nos levar para esse lugar de sofrimento, para esse lugar de humilhação.
E o importante nesses momentos que nós passamos é que nós sejamos obedientes ao Senhor. E a gente não pode tentar aliviar aquela dor pegando atalho, porque Deus quer que nós passemos por aquilo, pelo caminho do Gólgota, entendeu? Pelo caminho do sofrimento. É necessário. Nós não sabemos o porquê, mas é necessário passar por aquele sofrimento. É necessário passar pelaquela desonra, pelaquela humilhação, porque é o Senhor quem está dando. Quando for o momento de você sair, o próprio Deus vai te tirar dali. E é isso. E quando nós passamos por aquele sofrimento, logo depois daquilo, de toda a obediência, né, ao Senhor, da gente não querer atalho, o Senhor ele nos recompensará depois daquele deserto. Então é necessário que nós sejamos obedientes até o fim. Porque Jesus Cristo, ele negou as 3 tentações, né, as 3 facilitações, e logo depois os anjos vieram alimentar Jesus. E a partir dali ele começou o ministério dele. Por exemplo, o povo do Egito, lá os hebreus, eles passaram pelo deserto para chegar na terra prometida. E no caso deles, o caminho do Egito lá, onde ele estava até a terra prometida, o pessoal estava fazendo um cálculo, eram uns 40 dias, acho que eram uns 40 dias, 60 dias andando. Eles passaram 40 anos no deserto. O porquê desse prolongamento de tempo eu não sei, mas o povo hebreu ali, eles eram muito murmuradores. Eles murmuravam muito. Talvez seja por conta disso que o povo também, sabe, pastou ali no deserto, né? Ficou 40 anos. Então, a murmuração talvez atrase você. A desobediência, a rebeldia. Talvez o Senhor, ele vai impedir com que você chegue no seu objetivo, chegue naquilo que o próprio Deus quer para você, por conta das murmurações, por conta da nossa atitude. E é esse o momento que você tem que refletir. Como é que eu tô agindo referente aos sofrimentos que eu venho passando? Eu murmuro muito, ou peço sabedoria ao Senhor e, Senhor, tô passando por isso, é dolorido, mas vambora, se é o Senhor, vambora. Uma hora eu vou sair disso aqui. Você ora ao Senhor pedindo força, discernimento, ou você murmura muito, reclama muito? Porque as nossas atitudes, ela pode antecipar ou prolongar a bênção do Senhor, sabe, o objetivo que o Senhor quer pra gente. Então é necessário que nós entramos nesse lugar de obediência e confiança. Por exemplo, quando Deus nos coloca em algo que nos faz sofrer, né, um momento ali que nos faz sofrer, se nós confiamos no Senhor, nós falamos, é necessário isso aqui, vamos embora. Nós sofremos porque somos seres humanos, mas nós confiamos e oramos e buscamos misericórdia no Senhor. Mas se nós não confiamos no Senhor, nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. Então aquele sofrimento, ele gera murmurações. Ele fala assim, Deus, por que eu estou sofrendo? Por que daquilo? Por que disso? E aí começa a murmurar e querer ensinar a Deus a trabalhar. E nós somos filhos. E Deus é pai. E Deus sabe o que faz. Entendeu? Jesus, ele fala isso, né? Vocês sendo maus sabem o que dar aos seus filhos, quanto mais o Senhor que é bom, né? Que é o Senhor que está no céu. O que ele não dará, né? Para nós. Então, tipo assim, é isso. O Senhor sabe o que está fazendo. O seu sofrimento, talvez, muito provável, faça parte disso, de um plano de Deus, de amadurecimento para você. É necessário esse sofrimento que você está passando. Não queira pegar atalho para adiar, para querer aliviar para você, para querer chegar mais rápido. Não queira, seja obediente, faça aquilo que Deus quer. E você vai ver que a sua obediência vai levar no lugar onde realmente você se sente feliz. E você vai ver que a sua obediência será recompensada, porque Deus faz isso. Então é isso. Se não há paz nas suas decisões, se não há tranquilidade no seu coração, na sua mente, permaneça. Ore ao Senhor, peça para Ele, para que Ele, Senhor, fala comigo, vê o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor deseja de mim, como que eu devo agir nesse momento, o que o Senhor espera de mim, e faça aquilo que o Senhor quer. E muitas das vezes Ele vai falar para você permanecer no sofrimento até o momento de te tirar de lá, porque é assim que funciona. Entendeu? Deus, ele nos guia, ele sabe o que ele faz, e todo o sofrimento é na medida que você aguenta, porque Deus nunca dá um fardo maior do que você possa carregar. Então, nesses momentos aí, o que vai definir é a obediência, a sua obediência, ou seja obediente, sabe? Seja obediente ao Senhor e tudo dará certo. Você vai ver. E ore muito, ore, busque a face do Senhor, para que o Senhor responda às suas orações. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E é nóis. Tamo junto. Falou!